E hoje eu quero trazer aqui para vocês os melhores celulares da Samsung pensando em custo-benefício. Então eu vou trazer aqui 4 linhas de celulares, tá? Pensando aí em modelos mais básicos até uns avançados ali. E obviamente eu tô falando de custo-benefício, não necessariamente serão os preços mais baixos. Obviamente eu vou trazer celular na faixa de 1.000, na faixa de 1.800 e até um pouquinho acima de 2.000 também, beleza? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te apresentar aqui os 3 melhores celulares aí que você pode investir sem medo nenhum e que você vai ter um ótimo desempenho e vai ter celular para os próximos anos tranquilamente. E como de costume aqui no canal, eu vou deixar os links dos produtos aqui na descrição. E se você for comprar, compra por esses links que você vai ajudar muito o canal a crescer. E além disso, já se inscreve também no canal que eu tô sempre trazendo coisas aqui de tecnologia mais voltadas para celular, trazendo aí atualizações, modelos de celulares que são interessantes e coisas do tipo. Então se você tem interesse por essa área, cara, já curte esse vídeo, já se inscreve, porque aqui você vai ter análise, reviews e coisas do tipo, cara, que vão fazer toda a diferença aí na hora da sua decisão. E logo o primeiro celular da lista aqui vai ser o Galaxy A15, que ele é um celular aí, cara, de linha de entrada, ele é mais pensado para atividades básicas do dia a dia. Eu tô colocando ele logo como o primeiro da lista, porque ele vai ter um ótimo custo-benefício. Também tem o Galaxy A16, só que o A16 ele é uma sequência aí do A15. Isso basicamente é porque o A16 foi lançado um ano depois, tá? Inclusive o A16 é lançamento, foi lançado agora em dezembro de 2024, então é um celular bem novo no mercado. Só que se você for parar para levar em consideração de fato questão de hardware, software e coisas desse tipo, o Galaxy A15 vai ter um melhor custo-benefício para o seu desempenho, para o seu dia a dia e para o que ele propõe. Mas eu também vou deixar aqui abaixo na descrição, caso você prefira aí querer comparar você mesmo também. Mas beleza, bora continuar falando aqui do A15, que vai ser a proposta aqui, beleza? E inclusive você vai economizar mais. Bom, então o Galaxy A15 aqui vai ter uma tela de 6.5 polegadas com 90 Hz de FPS. Além disso, ele também tem uma tela de Super AMOLED. Se você já conhece esse tipo de tela, você sabe aí que é um tipo de tela que ela tem uma melhor resistência, tá? Não é a melhor do mercado, mas levando em consideração que a gente tá falando aqui de um celular de entrada, cara, assim, a gente tem uma tela muito boa que inclusive vai dar uma resolução melhor para você, para as coisas que você faz no seu dia a dia. Inclusive, tem celular que é muito mais caro, que se coloca ali como um celular intermediário por conta do hardware, mas quando você vai ver a tela, cara, perde bonito para essa tela aqui de Super AMOLED. Então aqui a gente tem uma ótima tela, pensando aí que você vai ter um FPS bom, você vai ter uma qualidade de imagem boa do seu celular, e isso aqui vai contar muito na hora da sua decisão também, com toda certeza. E aí falando um pouquinho sobre a câmera frontal, ele vai ter uma qualidade de 13 megapixels que grava também em Full HD a 30 fps. E aí falando um pouquinho sobre as coisas aqui gerais, né, dessas câmeras aqui, questão de estabilização, autofoco, foco com toque, HDR, coisas desse sentido, tem tudo, beleza? Na questão da estabilização aqui, ele vai ter uma estabilização digital, que não é uma das melhores aí, tá? Em relação com a ótica, cara, a ótica vai ser melhor porque ela tem ali uma correção de imagem melhor, vamos colocar, correção de cores e coisas do tipo. Então a ótica, se você grava, você tira foto ou coisas do tipo, com uma luminosidade mais baixa, vai ser melhor. Nesse caso aqui, ele acaba tentando melhorar, mas acaba não sendo aí o melhor resultado. Então, se você é o tipo de pessoa, e aqui eu tô trazendo essa informação, mas, pô, pelo preço do celular, assim, não dá nem pra exigir muito, tá? Mas se você é o tipo de pessoa que quer gravar, quer criar conteúdo ou coisa do tipo, esse daqui não vai ser a melhor câmera para você. Obviamente tem uma ótima qualidade de imagem, vai te entregar resultados muito bons também, só que na questão, por exemplo, se você for aí para um restaurante ou coisa do tipo, que tem a luminosidade um pouco mais baixa, possivelmente a sua imagem ali não vai ser das melhores, tá? Então isso daqui é um ponto interessante a ser dito. Na questão da bateria, que esse celular aí conta com 5.000 mAh, o que significa que você tem muita bateria para poder passar o dia inteiro, tá? Principalmente se você é um tipo de pessoa que tem um uso mais moderado, né? Você passa o dia inteiro fora, tá trabalhando, tá estudando, tá fazendo alguma coisa aí que, pô, vai consumir o seu dia e você não tem tanto tempo pro celular, esse daqui, cara, possivelmente até você vai carregar dia sim, dia não, pelo uso muito moderado que você vai ter. Agora, se você pega o celular aí pra jogar ou coisa do tipo, possivelmente você vai carregar uma vez por dia, que também não é ruim, né? Nesse caso aqui, falando um pouquinho sobre jogo, ele vai rodar jogos mais leves aí, Free Fire, coisas desse sentido, jogos desse nível assim, tá? E aí falando um pouquinho sobre memória RAM, já que eu falei de jogo aqui, esse celular ele vai contar com uma memória RAM de 4 GB, tá? E esses 4 GB aqui é padrão, você também consegue encontrar de 8 GB aí, mas acaba sendo um pouquinho mais difícil de ser encontrado, tá? Além disso, ele tem versões aí com 128 GB de armazenamento e 256 também. E pro armazenamento
armazenamento interno aqui, se você quiser fazer uma expansão, você também consegue. Ele tem um espaço ali, o slotzinho de cartão de memória, então você consegue fazer uma expansão aí de até 1 TB. Então, cara, se você grava, se você cria conteúdo, ou sei lá, se você faz coisas pesadas no seu celular aí, assim, essa expansão vai ser muito boa para você, assim, muito boa mesmo, tá? E aí já entrando na questão aqui do processador, ele vai contar aí com o Helio G99, e nesse caso aqui é um processador mais de linha de entrada. Você vai, de novo, você vai conseguir jogar jogos, você vai conseguir fazer atividades ali mais do dia a dia, você consegue até ter uma multitarefa interessante ali, mas não vai ser o melhor desempenho, tá? Então se você é um tipo de pessoa que tá procurando o básico do básico, esse celular aqui vai ser ideal para você. E agora entrando no segundo celular da lista aqui vai ser o Galaxy M35. Eu também falei um pouquinho sobre ele no outro vídeo aqui, sobre celulares bons e baratos, que você pode ver no card aqui acima, mas, cara, esse celular aqui ele é top, muito top mesmo. Aqui a gente já tá falando de um celular mais intermediário, vamos colocar assim. Ele tem aí um ótimo custo-benefício, ele vai te entregar coisas assim excelentes pelo preço que você vai pagar. Aqui a gente tá falando de um celular mais intermediário, como eu já disse, só que aqui nesse caso você tem um maior tempo de vida. A vida útil desse celular vai ser maior na sua mão por conta do que ele vai te entregar e, de novo, pelo preço que ele vai ter aí no mercado. Então, falando um pouquinho sobre a tela desse celular, ele vai ter uma tela de 6.6, então, cara, é grande. Além disso, ele conta aí com 120 Hz, então você tem uma qualidade, um FPS da sua tela muito boa. Inclusive, se você é o tipo de pessoa que gosta de jogar no celular, cara, isso daqui vai ser muito bom. Inclusive para vídeo, para série, coisas do tipo, também vai ser uma qualidade muito boa. E aí no tipo de tela ele vai contar com a Super AMOLED, que inclusive é igual a do A15 que eu acabei de trazer aqui. E por ser um celular de linha média, assim, foi aquilo que eu acabei de falar, né? O A15, ele entrega uma parada muito boa. Isso para você ver. Aqui eu tô trazendo um celular de linha média aí, que tem exatamente o mesmo tipo de tela. Então esse tipo de tela aqui, cara, ele é muito bom. Inclusive o A15, ele tá muito top também. Mas obviamente aqui o M35 vai ser melhor por várias questões, memória RAM, processador. Eu já vou chegar nesses pontos aí. E aí falando um pouquinho aqui também sobre a câmera, ele vai ter 3 câmeras no lado de trás do celular, uma de 50 megapixels, outra de 8 e outra de 5. Então nesse caso aqui você vai ter aí uma ótima qualidade também de imagem. Nesse caso aqui, a imagem dessa câmera vai até 4K. Então se você é o tipo de pessoa que quer conteúdo pesado, não tem necessidade, mas se você quer, essa câmera aqui vai ser top para você. Vai te entregar assim de verdade uma parada muito boa. Inclusive eu falei ali na estabilização sobre ser estabilização digital lá do A15. Nesse caso aqui ele tem a estabilização híbrida, né? Ele tem tanto a ótica quanto a digital. Então, cara, aqui em relação à imagem vai ser o melhor custo-benefício mesmo, tá? E aí na câmera frontal ele vai ter 13 megapixels e que também vai gravar em 4K, e tanto a traseira quanto a frontal vai gravar a 30 FPS. Então você tem aí uma estabilização de imagem muito boa, uma qualidade de imagem muito boa, e todas aquelas outras paradas lá de HDR, alto foco, foco com toque, todas essas paradas aí são padrão, tá? É o básico, assim, eu acabo não trazendo tanto nos vídeos aqui do canal justamente por isso, porque é uma parada que é padrão e precisa ter, porque é básico, tá? E aí falando um pouquinho sobre a bateria aqui, ele tem aí 6.000 mAh, então, cara, a bateria do M35 aqui vai ser melhor do que a do A15. Então, assim, a gente tá falando de uma parada, cara, eu já falei lá que possivelmente você pode aí carregar dia sim, dia não. Nesse caso aqui é certeza, você carrega dia sim, dia não. Obviamente vai depender do seu uso. Nesse caso aqui, esse celular ele entrega um pouco mais, né? Ele tem uma melhor performance, um melhor processador e coisas do tipo, então você consegue também rodar atividades mais pesadas. E aí vale levar isso em consideração que quanto mais pesadas as atividades que você roda no seu celular, mais consumo de bateria vai ter. Então nesse caso vai depender, obviamente, 100% do seu uso, tá? E aí já falando um pouquinho aqui das questões técnicas do celular, ele vai ter aí as versões de 128 GB e 256 para armazenamento interno. Inclusive você também pode fazer ali função através de um slot híbrido. Nesse caso do slot híbrido, você consegue tanto colocar o cartão de memória sendo compatível aí com expansão de até 1 TB, mas você também pode usar esse espaço para colocar ali um chip, caso você queira ter um número a mais no seu celular e por aí vai. Além disso, ele conta aí com 6 GB de memória RAM ou 8, vai depender do modelo que você pegar. E aí já falando sobre o processador, ele vai ter aqui um Exynos 1380. Cara, esse modelo aqui de processador, ele é muito top, ele é muito recente também no mercado, então ele tem uma tendência a ser muito melhor, tá? Ele consegue entregar muito melhor. Inclusive o Helio G99 do A15 é um processador mais de linha de entrada. Nesse caso aqui do Exynos 1380, a gente já tá falando de um processador mais de linha
intermediária, possivelmente jogando até intermediário premium aí, jogando mais pra cima um pouquinho. Isso porque, cara, aqui esse caso vai ter uma performance muito boa, e aqui você consegue também jogar jogos um pouco mais pesados, consegue ter uma melhor performance também. E agora entrando no terceiro celular aqui da lista, eu vou falar sobre o Galaxy A55. Esse celular aqui, cara, ele é assim, muito doido mesmo. Ele tem uma média de preço um pouco acima do M35, mas ele tem uma entrega, cara, muito interessante pelo preço também que é cobrado, tá? E aí eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nas especificações aqui. Então, falando um pouquinho de tela aqui desse celular, basicamente vai ser a mesma do M35, ele tem aqui 6.6 polegadas, 120 Hz aí de FPS, também tem uma tela de Super AMOLED, então nesse caso de tela eu não vou prolongar muito porque é basicamente a mesma tela. Na parte da bateria ele conta com 5.000 mAh, então vai ser uma bateria um pouco menos interessante do que o M35, só que é aquilo. Cara, a gente tá falando de um celular que você carrega uma vez por dia e não tem mais necessidade. Você consegue usar tranquilamente, obviamente, se você for o tipo de pessoa que não passa o dia inteiro jogando, tá? Ou fazendo atividades pesadas. Então aqui a gente também tem uma ótima bateria. E agora eu vou entrar exatamente no ponto que eu queria, que é falar sobre os dados técnicos. Na parte dos dados técnicos aqui em relação à memória interna, ele basicamente também vai ser a mesma coisa, ele vai ter a versão com 128 GB, com 256 e também pode ser expansível até 1 TB aí através de um slot híbrido, podendo também colocar tanto cartão de memória quanto a questão do chip, então você também consegue fazer essas paradinhas. Mas na parte da memória RAM aqui, ele, pelo processador dele, ele consegue aí ter versões até 12 GB. Então, cara, 12 GB daí de memória RAM para um celular é muita coisa mesmo, que aí você consegue ter uma performance tanto para jogo, quanto para atividade pesada, quanto a multitarefa, você ter várias abas abertas no seu celular, aqui ele vai conseguir entregar assim super tranquilamente, então você vai ter um celular com desempenho muito melhor. E aí já falando um pouquinho sobre o processador aqui, a gente vai ter um processador aí, que é o Exynos 1480, que aí só para você entender, ele tem o Exynos 1380, basicamente a diferença é que o Exynos 1380, que é o do M35, foi lançado em 2023, enquanto que o Exynos aí 1480 do A55 foi lançado em 2024. Então a gente tem aí um ano de atualização do processador. E nesse caso aqui, por ser um processador aí mais recente, ele consegue entregar atividades muito melhores em relação a desempenho, a potência. E inclusive é isso que faz aí ele ter um suporte mais alto de memória RAM, que aí vai dar também um desempenho muito melhor para o seu celular. No caso aqui do 1380, que é o do M35, ele vai conseguir aí ter um suporte de até 8 GB. Então você consegue encontrar modelos de até 8 GB, que aí você também tem uma ótima performance. Só que se você quer investir um pouquinho mais no celular para ter uma vida útil do aparelho por mais tempo, cara, com toda certeza eu, Pedro, iria no A55 justamente por isso. Processador mais moderno, desempenho melhor e por aí vai, tá? Então, em relação a custo-benefício, cara, esse celular aqui vai valer super a pena, tá? Super mesmo. E aqui eu tô falando de um celular que ele vai estar aí abaixo dos R$2.000 também, então é um celular, pelo que ele entrega, cara, ele tá ótimo, tá muito ótimo mesmo, tá? E pra você que tá afim de um celular top de linha, obviamente eu não poderia te deixar de fora também. Então aqui eu quero trazer um celular, cara, que é o S24. Obviamente a gente pensa, pô, é o S24, já é um celular que tá batido, é um celular que todo mundo conhece, todo mundo sabe, mas eu tô trazendo ele aqui como custo-benefício porque o S24 ele já não é mais o mais recente, tem o S25 que foi lançado agora em janeiro, então o que significa que o S24 vai tender aí a baixar bastante os preços, tá? Obviamente fica ligeiro com épocas de promoção, Black Friday, mas períodos de promoção vai tender a baixar bastante, já que é um celular que já não é mais o top do top de linha dos tops, vamos colocar assim, tá? Então nesse caso aqui só deixa eu dar uma pincelada aqui só pra gente não comer muito tempo, porque com toda certeza você já conhece o S24 também. Então já falando um pouquinho sobre a tela, ele vai ter aí uma tela de 6.2 polegadas e com o tipo do Dynamic AMOLED 2X, que basicamente é o top de linha em relação à qualidade de imagem. Então aqui, por exemplo, um grande plus aqui é o controle de azul. Então se você é um tipo de pessoa que, se você fica na tela e você fica com a vista cansada, aqui esse celular ele tem aí uma certificação contra essa luz azul, então ele emite menos luz azul. Além de ter um melhor equilíbrio de imagem, tem uma melhor aí fidelidade da imagem, então tipo quando você vai gravar ou quando você vai consumir até mesmo em um vídeo, ele tem aí um controle muito melhor dessa questão de imagem. Então você vai ver as cores mais reais,
e coisas do tipo. Inclusive também a parte do brilho. Então se você está embaixo do sol e você vai assistir alguma coisa, vai ver alguma coisa no seu celular, ele também vai tender a ter uma qualidade melhor em comparação com os outros que não são de top de linha. Mas aqui obviamente, né, eu tô falando de um celular que é o top de top. E além disso ele também tem o Gorilla Glass Victus 2, que nesse caso é o tipo da proteção da tela, basicamente. Nesse caso aqui também é uma tela muito top, muito resistente, tende aí a segurar mais, né, impacto e coisas do tipo por essa proteção plus, vamos colocar assim. E aí falando um pouquinho já das câmeras, na parte de trás ele vai contar com uma câmera de 50 megapixels, 12 megapixels e 10 megapixels, que vai gravar até 8K. Cara, aqui é surreal. Então se você quer fazer uma produção cinematográfica, cara, isso daqui vai ser perfeito para você de verdade, sim, porque ele vai ter uma estabilização ótica também. A estabilização ótica é aquele tipo de estabilização que se você, independente da luz que você esteja, ele vai ali manter os brilhos, vai manter a qualidade da imagem, e a gente sabe que de modo geral, independente da marca do celular, independente de tudo, é muito difícil a gente ter aí um controle de qualidade de imagem muito bem acertada por conta aí dessa estabilização. Quando é híbrido, ajuda bastante, mas quando é só ali o digital, cara, a qualidade vai por água abaixo de um modo geral, tá? E aí eu tô falando ir por água abaixo porque eu tô falando de um celular premium, tá? O top de linha. Então nesse caso aqui ele precisa entregar assim o melhor possível. Eu não tô falando que o digital vai ser ruim, que não vai te servir, não é essa a ideia. A ideia é que nesse caso aqui eu tô falando de um celular, que ele precisa obrigatoriamente entregar uma parada muito boa. Beleza? E aí na câmera frontal ele vai contar com 12 megapixels e também vai gravar em 4K a 60 fps. Então nesse caso é comum aqui para a câmera frontal gravar a 4K em 30 fps, nesse caso é 60 fps, então aí tem uma frequência maior. Inclusive na traseira vai gravar a 8K em 30 fps, tá? Então aí nesse caso a gente também tem uma ótima qualidade de imagem. Cara, câmera nesse celular de verdade não é problema mesmo. E aí nesse caso, cara, o único ponto negativo que eu enxergo nesse celular é a bateria, porque ele conta aí com uma bateria de 4.000 mAh. Nesse caso aqui, é uma bateria que possivelmente, se você tem um uso aí mais pesado do celular, cara, assim, você vai precisar carregar ele possivelmente umas 2 vezes por dia, tá? Se você tiver uso mais moderado, mais tranquilo ali, uma vez por dia já vai servir tranquilamente. Mas nesse caso aqui, 4.000 mAh, pro que esse celular entrega, tipo, de uma forma geral, assim, de hardware, de software, coisas do tipo, cara, é uma parada que eu senti basicamente que dava pra melhorar, saca? Mas assim, isso daqui é o único ponto negativo dele, de verdade. Inclusive, se a gente compara também com a Apple, né, os celulares top de linha da Apple, a gente tá falando mais ou menos ali da mesma proporção, tá? Não sei o que acontece, mas é tendência a não colocar bateria top em celular premium, né? E também tem uma parada da câmera que eu esqueci de comentar aqui, que é a parte de inteligência, tá? A parte de... esse celular aqui, ele conta aí com a inteligência artificial do Gemini, do Google. Então, nesse caso, você consegue fazer várias coisas com o celular, inclusive edição de imagem com IA e coisas do tipo, assim. Cara, ele tem essa implementação que vai te servir muito. E aí, falando um pouquinho aqui sobre a parte técnica do celular, ele vai contar aí com 8 GB de memória RAM, podendo também ser expansível pela parte do processador, que eu já vou chegar lá. Na parte de armazenamento interno, ele conta com várias versões, na verdade. 128 GB, 256, 512, 1 TB e por aí vai. É só você pesquisar que basicamente você encontra. E nesse caso aqui, você basicamente vai precisar comprar o armazenamento do celular. E aí, se você quiser fazer uma expansão ali digitalmente falando, vamos colocar dessa forma, você vai precisar ir assinar algum serviço de, sei lá, Google Drive ou coisa desse sentido. Isso porque o celular ele não vai te permitir aí fazer expansão através de slot, tá? Então ele não tem uma entrada para você colocar um cartão de memória. Então esse é um outro ponto negativo dele aqui, mas aí você acaba compensando pela disponibilidade de mais versões. Obviamente vai ser mais caro, né? Acaba tendo esse inconveniente aí, mas de forma geral assim, cara, o armazenamento dele vai super te servir. Aí se você precisar para coisas mais pesadas, você também consegue fazer aí a parte de assinaturas, sei lá, do Drive ou coisas
desse sentido que vai te servir super também e acaba não sendo tão caro aí, obviamente. Se você precisa assinar uma parada dessa é porque você possivelmente trabalha ou tem dependência desse tipo de armazenamento. Então é uma parada que acaba entrando também no seu planejamento e também levando em consideração que é um celular top de linha, cara, com toda certeza você vai estar comprando aqui por uma necessidade, sei lá, de trabalho, uma necessidade mais pesada, vamos colocar assim. E aí falando já sobre o processador, ele também vai ter o Exynos 2400 aqui, e nesse caso ele acaba tendo um inconveniente, tá? Eu vou colocar como inconveniente, não significa que é ruim, tá? O Exynos 2400 é a linha top de linha, assim, vamos colocar, da parte do Exynos. Mas, cara, tranquilamente daria para colocar um Snapdragon aqui, que são os processadores mais top de linha, né? Da questão do celular. Mas, de forma geral, assim, o Exynos 2400 ele também vai entregar super. Então, em termos de desempenho, em termos de multitarefa, em termos de jogatina, em termos de tudo, esse processador não vai te deixar na mão de jeito nenhum. Mas, por ser aí a linha Exynos, acaba deixando meio que, caramba, será? Sabe? Mas aqui, cara, de novo, eu não tô falando que é ruim, eu não tô falando que não vale a pena. Eu tô falando que tranquilamente caberia aí colocar um Snapdragon. Mas eu tô trazendo aqui um custo-benefício, né? Custo-benefício de modo geral vai valer super a pena, tá? Vai valer super a pena mesmo. Bom, mas além disso, eu também vou deixar aqui na descrição outras versões de celulares que vão ter basicamente aí os mesmos processadores e coisas do tipo, saindo também possivelmente da Samsung. Se você quiser ir ver outras versões de celulares que vão entregar basicamente a mesma proporção ali do que esses celulares que eu tô trazendo aqui, aí você pode fazer um comparativo, ver qual que seria melhor para você, qual que você gosta mais, inclusive se você não gosta tanto da Samsung ou prefere alguma marca específica, eu vou deixar aqui as versões possíveis na descrição e aí você pode fazer essa validação também, beleza? De novo, não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu joinha aqui, me conta nos comentários qual celular fez mais sentido para você e eu te vejo na próxima.